Bem, meus irmãos, como nós acabamos de cantar, adorar o nosso Deus, adorar para sempre, mas a Bíblia nos ensina que nós adoramos um Deus que nós precisamos conhecê-lo. Não é um Deus que nós não devamos conhecê-lo. Então a Bíblia nos ensina que esse Deus, o qual as Escrituras apresentam, ele se manifestou, ele se revelou. Então nós o adoramos quando nós o conhecemos. Eu quero convidar os irmãos para que abram em Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós faremos uma segunda parte hoje, que é muito importante no entendimento a respeito do homem da iniquidade, ou como muitos entendem, o anticristo. O anticristo. Vamos lá, capítulo 2. Hoje nós leremos alguns versículos aqui do capítulo 2, versículos 7 a 12. Tá? Capítulo 2, versículo 7 ao versículo 12. O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. Vamos lá. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que abençoe agora a tua palavra, o ensinamento, a pregação. O Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nós muitas vezes não temos entendimento aberto àquilo que nós precisamos compreender. E sabemos que somente quando o Senhor trabalha é que nós entendemos. Quando o Senhor opera é que o homem de fato aprende. Nos ajuda, Pai, nesse momento. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sobre esse homem da iniquidade, há, há muitos pensamentos que os homens costumam imaginar sobre quem ele é, o que ele seria, o que ele faria. Então, se você for conversar com as pessoas, alguns vão dizer, mas eu penso isso, outros vão dizer, eu penso aquilo. E você vai ver que tem muitos pensamentos, né? Mas muitas vezes, as falas que nós encontramos são falas, elas são falas muitas vezes alicerçadas no achismo, no eu acho isso, eu penso isso. E sempre quando se trata das escrituras, nós temos um sério problema. Porque quando nós baseamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos no nosso próprio achismo, no nosso próprio pensar, nós temos um problema que nós descartamos as escrituras. E nós começamos a fazer pensamentos na nossa própria cabeça. Então nós podemos ter aquilo que nós chamamos de verdade relativa. Ou seja, eu pergunto uma questão teológica, alguém levanta e diz, não, mas eu penso assim, tá? Então isso é verdade? Se é conforme cada um pensa. Aí pergunto, mas alguém aqui pensa diferente? Eu penso diferente, eu penso o oposto do irmão. Se nós formos fazer assim, sobre o mesmo assunto, nós podemos ter 10 interpretações diferentes, 10 pensamentos diferentes dentro da igreja. É por isso que a igreja, sobre qualquer assunto, qualquer questão, o que a igreja faz? A igreja recorre às escrituras. O sola escritura, ou seja, somente a escritura vai ser o fundamento para o nosso pensamento. Ela vai ser o critério para que nós observemos e olhemos para a Bíblia, ou seja, o que nós pensamos sobre tal coisa? A igreja não diz assim, eu penso, eu acho isso. A igreja diz assim, deixa eu dar uma olhada nas escrituras. Deixa eu dar uma olhada no que a Bíblia fala. Então a Bíblia, deixa eu ver sobre esse assunto. A Bíblia fala isso sobre esse assunto. Então é isso que eu entendo porque a Bíblia está dizendo que é isso. Então nós buscamos o nosso entendimento, o nosso pensamento alicerçado nas escrituras. E sobre o homem da iniquidade, o anticristo, o que nós vamos dizer? O que nós vamos pensar sobre ele? Nós vamos pensar aquilo que a Escritura nos permite pensar.
até onde a Escritura nos permite pensar. A partir do momento que nós estamos passando aquilo que a Escritura nos permite pensar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos teorizando. Nós estamos criando ideias que podem ser assim. Ah, pastor, mas pode ser assim? Pode ser. Mas 1000 ideias pode ser assim. Porque na hipótese, qualquer hipótese pode acontecer. Se acha que é baseada assim, então nós podemos então ter 1001 ideias, 1001 pensamentos, porque isso é baseado aqui. Por isso que o pensamento sempre tem que vir para a Bíblia, sempre tem que vir para a Escritura. E a Escritura precisa se iluminar por ela mesma. Note esse texto. Paulo está falando aqui para os irmãos, como eu falei domingo passado, da manifestação do homem da iniquidade. Ou, como eu disse, muitos entendem que é o mesmo anticristo. Mas por que ele está falando isso? Ele está falando isso, principalmente, como eu disse domingo passado, porque o pessoal de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, estavam achando que o Senhor já viria naquele tempo ali. Já se manifestaria naquele momento ali. E alguns desse pensamento, o que acontece? Alguns desse pensamento estavam até deixando de trabalhar, como eu falei no domingo passado. Até tem um versículo um pouquinho mais à frente, na verdade na primeira carta, que Paulo fala assim, quem não trabalha, não coma. Esse versículo, como eu citei domingo passado, e repito aqui para não entender um pouquinho do domingo passado, é porque o pessoal nem mais queriam trabalhar achando que o Senhor já se manifestaria. Então o pessoal começou a deitar na rede, não, Jesus vai, logo vem, vamos deitar na rede aqui, já que a gente tem a dispensa cheia, eu tenho ali uma poupancinha que dá para uns 3 meses, 4 meses, vamos deitar na rede e vamos esperar ele voltar. E tinham parado de trabalhar. Então, veja bem, vamos imaginar que nós soubéssemos que fosse possível de saber que o Senhor vem em 2027. Já que ele vem em 2027, não preciso me preocupar com muita coisa, eu tenho ali um tantinho no banco. Vamos fazer o seguinte, vamos descansar, e já que ele vem em 2027, e parar lá e deitar na rede e esperar ele chegar. E Paulo disse, não é assim. Não é assim que funciona. Mesmo que o Senhor venha agora, ou demore 100 anos, mesmo que ele venha daqui a 2 anos, como é que nós paramos de trabalhar? Como é que nós vamos deixar de obter o alimento? Como é que nós vamos deixar de trabalhar para colocar alimento à mesa? Como é que nós vamos fazer? Não, nós não podemos fazer assim. Mas Paulo começa a orientar os tessalonicenses de algumas coisas que aconteceriam. De algumas coisas que aconteceriam antes que ele voltasse. Porque tem gente que acha que simplesmente o que vai acontecer? Vai acontecer de um dia aparecer um sinal nos céus e ele já aparece. Alguns dizem assim, não, ele vem de forma repentina. Sim, ele vem de forma repentina. Ele vem como um ladrão, como Paulo fala aqui na primeira carta, no finalzinho. Sim, ele vem como um ladrão, não é avisado quando ele vem. Inclusive, quando pergunto para o Senhor quando ele voltaria, ele fala assim, olha, não cabe a mim, nem os anjos, nem a mim, cabe ao Pai isso. Como eu disse para um dos irmãos, eu entendo que não é que ele está dizendo que ele não sabe. Eu entendo que o Senhor está dizendo que essa fala de quando ele vem pertence ao Pai falar. Não pertence a ele dizer. Se o Pai quiser dizer quando ele vem, o Pai diz, mas ele não vai dizer. Ele está dizendo de autoridade para dar essa resposta. Tanto é que eu disse, olha só, como é que o Senhor no capítulo 24 conta tudo o que vai acontecer antes da sua vinda e diz, ainda não é o fim. O Senhor diz, mas aí vai acontecer isso, 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 então vem o fim. Como é que ele sabe todas as coisas que vão acontecer e sabe quando vem o fim, se ele não sabe quando ele vem? Ele sabe quando ele vem. Mas a questão é que, mesmo que a gente saiba que ele vem por entre as nuvens, existem certas coisas que vão acontecer. Existem certas questões que vão se manifestar antes que ele volte. Ou seja, o Senhor diz em Mateus 24 que os homens sabem fazer a leitura do tempo. Quando está chegando o verão, quando está chegando o inverno, quando está chegando a primavera, quando está chegando o outono, os homens sabem ver quando está chegando as estações. O Senhor diz que os homens, nós, do povo de Deus, o povo de Deus precisa aprender a ler os tempos. A ler os tempos e entender se está prestes à volta dele ou não. Se nós estamos nos últimos dias ou não. Uma coisa certa, como eu disse domingo passado, a ampulheta foi virada na sua encarnação. A ampulheta é aquele relógio antigo que tinha areia. Que você virava a areia começava a escorrer por um fiozinho ali de um pequeno buraco. E aqueles grãozinhos de areia começavam a cair. O certo é que quando ele encarnou, a ampulheta foi virada. E a areia está caindo, está caindo, está caindo.
E vai chegar o momento que cairá os últimos grãozinhos na sua manifestação. Mas não acontecerá os últimos grãozinhos sem que primeiro aconteça algumas coisas. E é justamente aquilo que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Olha, ninguém engane vocês. Ninguém engane vocês porque ele não voltará sem que primeiro tenha apostasia. Falei domingo passado, apostasia é um período de abandono. Abandono, principalmente do povo de Deus, mas do mundo a respeito das coisas espirituais. As pessoas não vão querer mais saber de nada espiritual. Então, nós sabemos que o que antecede a volta do Senhor, conforme Paulo diz, é um profundo momento de apostasia. E apostasia é que as pessoas não vão querer mais saber das coisas espirituais. É estranho perceber igrejas, que você tem igrejas que o pregador prega de maneira séria, o pregador é fiel, mas a igreja não cresce, não caminha. Parece que, na verdade, ela encolhe em nosso tempo. Não estou justificando encolhimento. Não estou justificando encolhimento, não estou justificando a pequenez. O que eu estou falando é que antecede a volta de Cristo um abandono quase completo das pessoas pelo interesse espiritual. O interesse espiritual das pessoas não vai estar nas coisas de Deus. Isso é apostasia. Isso antecede. Então, nesse ponto, nós deveríamos medir, primeiramente, assim, se o quanto eu gosto das coisas espirituais, das coisas de Deus. O quanto eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Se eu tivesse a oportunidade de escolher não vir mais, o que eu faria? Será que, por exemplo, eu venho por causa da minha esposa, do meu esposo, e eu tenho vontade de vir só por causa do meu esposo, da minha esposa? O quanto eu tenho prazer nas coisas espirituais? E conforme o tempo for passando, será que você realmente vai encontrar prazer nas coisas espirituais? Ou você vai ser tragado por essa apostasia de não dar mais bola para as coisas espirituais? Não, a Bíblia é meio chata, assim, todo domingo pregação, mesma coisa, estudo bíblico, esse negócio. Então é melhor eu cultuar em casa, é melhor eu cultuar, Deus está vendo meu coração, então eu vou cultuar em casa porque eu também sou igreja. E a pessoa começa a pensar assim, ou seja, eu não preciso mais dessas coisas. Mas quando ela vai se afastando, ela vai entrando também nesse período de apostasia. E você vai ver que o que antecede Jesus é um profundo período de apostasia. Um período de apostasia que vai anteceder a volta do Senhor com ira. Inclusive, para os irmãos entenderem, quando João Batista está pregando, o João Batista tem algumas pessoas que estão vindo para se batizar. E o que o João Batista diz para algumas pessoas que estão se batizando? Ele fala assim, olha, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Da ira vindoura. Qual é a ira que João Batista está se referindo da ira vindoura? É o momento da volta de Cristo num mundo de apostasia que não quer saber dele. É um último momento de manifestação dele, e manifestação para aqueles que não são salvos, manifestação com profunda ira sobre aqueles que não forem apegados a ele. Tanto é, se os irmãos olharem, vocês vão ver que existem versículos que apontam isso. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, note, versículo 7, 1:7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha, está falando da volta do Senhor. Presta atenção nos próximos 2 versículos. Em chama de fogo, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele diz que quando o Senhor manifestar nos céus, ele vem para tomar vingança. Ele vem irado. Mas irado principalmente porque é um período de grande apostasia. É um período que praticamente ninguém mais quer saber. E ele vai tomar vingança contra os que não conhecem e contra os que não obedecem. E muito mais, note o versículo seguinte, versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo é muito claro em avisar isso. E ele é muito claro em avisar os sinais. Ou seja, então eu deveria medir aquilo que a minha vontade, os meus desejos, se eu realmente tenho um desejo das coisas espirituais ou não, se eu entrei apenas numa tradição de fazer isso porque eu tenho que fazer toda semana, ou se eu tenho uma vida espiritual de fato. Então Paulo avisa dessa apostasia, e ele avisa que nesse período de apostasia é quando manifesta o homem da iniquidade, o anticristo. Ou seja, então eu sei
que esse homem, o que acontece? Esse homem que é mencionado, que nós não sabemos mais detalhes dele. Nós não sabemos onde ele nasce, nós não sabemos em que ano ele nasce, nós não sabemos em que país ele vai representar, nós não sabemos detalhes. Não adianta dizer, mas ele vem de tal lugar. Não sabemos, nós sabemos o que vai acontecer. Mas dizer de onde ele vem é suposição. Dizer quem ele é suposição. Então nós sabemos que vai manifestar. E ele vai manifestar justamente nesse período de apostasia. É um homem que se levanta, como diz Paulo, contra tudo o que se chama Deus. Ou seja, é um período de iniquidade, é um período de profundo pecado, é um período de apostasia, e aí se levanta ainda um homem que é contrário a tudo que se chama Deus. Ou seja, igrejas verdadeiras, igrejas genuínas, igrejas que pregam o evangelho vão ser atacadas. Os cristãos que permanecerem nesse período, eles vão ter que ser muito fiéis, muito firmes. Como aconteceu em inúmeros momentos de apostasia. Os que permaneceram fiéis, um grupinho pequeno que permaneceu fiel, o que aconteceu? Foi atacado. Foi, tentado calar a boca deles, tentado executar. E nós vemos justamente um mundo que cada vez mais você ser cristão e falar uma verdade, cada vez mais você é tido como um quadrado, um ultrapassado, como alguém que está fora de época, fora de moda, que o mundo evoluiu, que você precisa interpretar a Bíblia não pela própria Bíblia, mas interpretar a Bíblia pelo mundo. Você precisa dar uma organizada na Bíblia que precisa dar uma mudada. Ou seja, se você falar certas coisas, tu é contrário, tem até palavras que dizem, ou seja, se eu falar que Deus, biblicamente, só criou homem e mulher e que um casamento é de um homem e de mulher, eu sou homofóbico, eu recebo processo. Mas é o que é verdade bíblica. Ou seja, Deus criou homem e mulher. Passando disso é algo satânico, é algo maligno. Mas o que acontece? Pela apostasia você vê que no próprio meio da igreja tem mentes que às vezes não se manifestam, mas tem mentes que tentam uma abertura progressista na igreja. Uma abertura progressista na igreja por quê? Para que a igreja, na verdade, comece a aceitar esse tipo de coisa. Para que ela não fale mais contra isso. Para que certas verdades que são pregadas assim não seja mais pregado. E a igreja seja mais progressista. Ela acabe recebendo pessoas que não se preocupam com isso, que na verdade cada um pode fazer como bem entende, mas isso é pecado e é iniquidade. E faz parte do período de apostasia. E como eu disse, muitos lugares têm aberto a esse entendimento. Nós devemos tratar com compaixão, com misericórdia, mas nunca esquecer que o pecado precisa ser pregado. É preciso confrontar o pecado naquilo que Deus fala. Então eu pergunto para os irmãos, esse grupinho que estiver no tempo dessa apostasia e permanecer fiel pregando a palavra, o que vai acontecer? Se hoje essa frase, essa pequena exemplo que eu dei, se ela já é um momento em que você recebe críticas pesadas, olhares que são olhares para você contrários, assim, mas não deveria estar falando isso. Eu deveria estar falando do amor de Deus. Ou seja, eu falo do amor, mas não falo do pecado. Eu falo do amor, mas não falo daquilo que ofende a Deus. Então vamos fazer uma igreja no sentido progressista, que a gente aceite todas as coisas. Que aqui nós temos um lugar que aceita todas as coisas. Que se essas verdades não são mais verdades absolutas para nós, mas que a gente é diferente. E quem sabe a gente cresça, pastor. Quem sabe o fator de a gente não crescer é porque a gente não se abre mais. Então a pergunta é a seguinte: nesse período de iniquidade, do homem da iniquidade, quem se levantar para realmente representar a Deus e realmente manter a palavra da verdade, o que vai acontecer? Como diz, vai se levantar contra tudo, ou seja, a igreja precisa fazer leitura. Ou seja, você é crente, você crê no Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos vivendo os últimos momentos dessa geração, nós sabemos que aqueles que vão permanecer no final vão ser, assim, muito fiéis ao Senhor. Debaixo de severa pressão, de severa perseguição, com um homem que se levanta para ir contra tudo que é Deus, mas permanecem fiéis. Ah, pastor, mas isso é romântico. Não é romântico. Porque nós temos vários lugares do mundo que os cristãos enfrentam severa perseguição, mas enfrentam com muita fé e um testemunho impactante sobre o mundo. Tempos atrás, eu li na Eritreia. Eritreia é um país no nordeste da África.
pequeno país no nordeste da África, perto mais do Egito, a Eritreia. E a Eritreia é um dos países de maior perseguição do mundo aos cristãos. E como é que eles faziam? Eles pegavam os cristãos na Eritreia e colocavam os cristãos dentro de containers, desses containers que passam ali no trem, containers de ferro, e enchiam, acumulavam de cristãos ali e fechavam as portas. Para o sol, sabe, bater ali e sufocar as pessoas ficarem ali dentro, sabe, naquele calor, aquele intenso, e alguns morrerem ali dentro, para ver se abandonavam a fé. Mas abria, tinha alguns mortos ali, mas os outros que estavam permaneciam imutáveis no sentido da sua convicção de fé. Vocês estão fazendo isso para que eu negue? Não, eu continuo crendo desta maneira. E foi assim que o meu Senhor me ensinou. É uma perseguição severa sobre aquilo que a gente crê. A perseguição para você calar, para você não falar mais, para você não crer mais dessa forma. Nos países islâmicos, a própria família, se você passar a crer em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, você é banido pela própria família, do seio da família. Nós temos aqui no Brasil, temos refugiados que foram expulsos pela própria família, porque a própria família executa em alguns lugares. Mas eles preferiram amar mais a Cristo, sair do seu próprio país, perder a família no sentido de não ter mais o próprio pai, a própria mãe, irmãos que o amem, que queiram, mas crer em Cristo como seu Senhor e seu Salvador e permanecer firme na fé. E esse momento chegará. Paulo está avisando os Tessalonicenses. Ele está avisando que esse momento chegará. E a igreja precisa fazer a leitura do que nós estamos vivendo. Se nós quisermos ter uma mensagem aberta, então vamos abrir. Então vamos abrir. Não estou dizendo que nós vamos abrir. Mas tem gente que tem esse pensamento. Tem gente que tem esse pensamento, às vezes, oculto. Que se tivesse, era melhor. Não, nós temos que continuar sendo igreja, apresentando aquilo que é verdade bíblica, e apresentando e entendendo que vai chegar um momento de apostasia, em que nós precisamos permanecer firmes, e muito mais num período em que esse homem da iniquidade se levanta. E se levanta justamente para atacar aquilo que é relacionado às coisas divinas, às coisas de Deus. Como aconteceu. Vamos pegar um período, o período de Elias. Quem são as figuras que a gente poderia dizer assim, é o anticristo no período de Elias? Quem é que se levanta contra os verdadeiros profetas no período de Elias? Você vê que tem figuras que apontam para isso. Não é o anticristo, mas é um tipo, é uma tipologia disso. Porque o Elias é o único que ele acha que está sozinho, ele está pregando, mas quem se levanta contra Elias? Quem é que manda passar todos os profetas do Senhor ao fio de espada? Quem é que persegue os homens que estão pregando? É Acabe e Jezabel. Esse casal se levanta como uma figura contra aquilo que é o verdadeiro. E quando eles acham que só tem o Elias, eles mandam um recado para Elias. Amanhã, tal hora, você vai morrer. Assim como passou o fio de espada dos falsos profetas, que eles tinham matado, você também vai morrer. Ou seja, eles querem eliminar completamente até o último homem, que eles acham que é o último homem que está pregando fielmente no Senhor. E aquele período de apostasia na parte norte de Israel é um período justamente que aqueles que permanecem firmes são poderosamente perseguidos. E acontecerá isso nesse último momento em que nós passamos. Mas quando a igreja confia no Senhor, ela aguarda que mesmo passando por esse momento, mesmo com o homem de iniquidade, ela aguarda que venha o seu Salvador, seu Redentor. Que coisa gloriosa. É mesmo diante de uma poderosa perseguição, você aguardar que um dia os céus se abram. Como disse lá em Praia Grande um dia, chegará um dia em que nós acordaremos, se aqui for dia, que vai ser a última manhã dessa geração. A última manhã, ou seja, será a última vez que o despertador despertará com esta geração do jeito que ela está. Porque estará marcado que o Senhor vai se manifestar naquela manhã. E como eu disse, quem sabe ele se manifesta aqui para nós às 11h52 da manhã. Ou às 1h30 da tarde. Vai ser o nosso último almoço nesta geração. Vai ser o último café nessa geração. Porque o Senhor vai se manifestar e as coisas não vão ser mais a mesma. E nós precisamos entender isso. Mas entender que nós precisamos passar, a igreja vai passar por algumas situações, ela precisa ler. Apostasia, homem de iniquidade. Agora notem, os versículos que nós lemos, quando Paulo está falando aqui desse homem de iniquidade, ele vai falar do caráter dele. Notem, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Então de fato será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Perceba que esse versículo,
ele coloca esse homem de iniquidade, o anticristo, no mesmo tempo da manifestação do Senhor. Se nós pudéssemos saber quem é, vamos imaginar que se nós pudéssemos saber quem é, esse homem se manifesta no mundo, se levantando contra tudo que se chama Deus, e nós pudéssemos saber quem é. Olha, é aquele ali. Mas nós também sabemos uma coisa, que por mais que seja aquele ali, por mais que ele possa perseguir a igreja por 30 anos, Paulo coloca ele no mesmo momento em que o Senhor vai se manifestar. Porque diz que ele será morto pelo sopro da vinda do Senhor. É como se o Senhor nem viesse, só viesse apenas um vento da chegada dele. E o vento da chegada dele executa esse homem. Paulo coloca que o homem de iniquidade, o anticristo, esse homem relacionado aqui, ele vai nascer, e no dia em que ele nascer, em que ele crescer e viver e manifestar como ele está manifestando aqui, ele está antecedendo pouco tempo antes da chegada do Senhor. Por isso que nós não sabendo, nós não conseguimos dizer assim, é ele, então vamos preparar agora porque já está... Não, nós não sabemos quem é por enquanto. Quem sabe se manifeste. Como algumas pessoas na época da Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas entenderam que Hitler era o anticristo. Pelo fato de como ele se levantou, o que ele fez, como ele perseguiu, como principalmente no sistema nazista, a parte religiosa, como foi perseguido, principalmente os israelitas, que só de judeus, 6 milhões de judeus mortos. Alguns entenderam que seria ele. Se você volta no período dos reformadores, quem os reformadores entenderam que era o anticristo? Os reformadores entenderam que era o Papa. A nossa confissão de fé afirma isso. Está lá. No entendimento deles, e aí, como eu disse, é preciso olhar com delicadeza, no sentido, assim, olhar com cuidado, na verdade, não é a palavra delicadeza, olhar com cuidado, porque eles estavam entendendo que ele era. Porque entenderam que era ele, um Papa. Um Papa. Então, entenderam aquilo ali, naquele momento. Mas será que é? Por que eles entenderam que é? E quem será? Por que nós entendemos que ele será? Então, é preciso entender algumas coisas. E Paulo está falando aqui que o homem da iniquidade será morto pelo sopro da manifestação de sua vinda, ou seja, da vinda do Senhor. Ou seja, isso é consolador para a igreja. Nós sabemos que vamos imaginar que amanhã se levante alguém e comece a perseguir todo o cristianismo em todo mundo. Levantou-se um líder de país A ou país B, e ele começa a perseguir, disse, olha, e dá ordens, vamos imaginar, dá ordens no mundo inteiro, quem for cristão seja executado. E nós vemos uma ordem para o mundo inteiro, que aonde encontrar cristão, que mate cristão, que torture cristão. Mas se essa ordem vier, e no nosso tempo, em algum momento, nós sabemos que ao mesmo tempo nós podemos tranquilizar, porque esse sofrimento, essa perseguição não é eterna. Ela precede a chegada do Senhor e Salvador, a chegada do seu Rei, aquele que vem triunfante nos ares, que é uma alegria para aquele que crê, mas é ira para aquele que não crê. É prazer e regozijo para aquele que crê na volta do Senhor, mas é um terror para aqueles que não creem, aqueles que estão perseguindo. Para aqueles que se levantam contra a igreja, ter a volta do Senhor será de fulminante ira, porque principalmente estão perseguindo a sua igreja, a sua noiva, os seus. E o Senhor se manifesta então como ira contra aqueles que estão fazendo isso. E para a igreja, como eu disse, é consolo, é algo consolador, como nós vemos aqui na carta de Tessalonicenses, é esperança. Mas agora eu quero que os irmãos notem, para nós caminharmos aqui para uma outra parte. Aqui vem alguns detalhes curiosos. Paulo fala assim, ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Aqui eu quero gastar alguns minutos para os irmãos entenderem bem isso. Às vezes eu estou pregando e quando a gente entra numa parte teológica, eu vejo dispersão. Dispersão, ou seja, quando você se desliga. Às vezes eu estou falando alguma coisa que não é uma parte teológica, a gente presta atenção. Por exemplo, eu falo dos filmes, daí como a gente gosta muito de filme, às vezes a gente fala, filme legal, falando de filme, eu assisti esse, eu assisti aquele. Mas quando entra para uma parte teológica, muitas vezes a gente pode desligar e não prestar atenção. E depois nós não sabemos fazer a leitura correta das Escrituras. A parte fundamental do culto é o ensinamento teológico para a igreja, que traz saúde para a igreja. Então, nessa hora, a gente precisa prestar atenção. E Paulo aqui diz assim que a manifestação dele é segundo a eficácia de Satanás. No versículo 9.
O aparecimento do iníquo é a segunda eficácia de Satanás. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo tem uma teologia baseada em toda a Bíblia. Uma das primeiras heresias que a igreja passou chama-se dualismo. Dualismo. Então, algumas pessoas acham que o mundo é governado, por exemplo, o mundo é governado por dois poderes. Então, o mundo é governado pelo poder maligno, que Satanás governa, e um lado positivo, que é o lado que Deus governa. Então, existe o lado do bem e o lado do mal. Eu até disse certa vez, numa ilustração, que você vê isso no pica-pau. O pica-pau vai fazer um negócio, tem que fazer um negócio, e aí no ombro dele, do lado direito, aparece um anjinho. E o anjinho cochicha na vida dele, assim, faz assim, faz o certo, faz o correto. E no lado esquerdo aparece um diabinho no ouvido do pica-pau, falando assim, não, faz isso aqui, faz isso aqui. São duas forças opostas combatendo assim, medindo forças. Quando Paulo fala que o aparecimento do iníquo é conforme a eficácia de Satanás, Paulo não está falando que existem poderes que se confrontam e que esses poderes têm o poder do mal e o poder do bem. Satanás existe? Existe, é claro. Mas nós não podemos esquecer de todo o restante das Escrituras, quem comanda quem. Quem comanda quem? E eu vou lembrar alguns lugares para os irmãos terem memória. Quando nós iniciamos o livro de Jó, diz que os anjos foram à presença de Deus, ali na presença de Deus, e os anjos foram lá, ali com o Senhor, na presença dele. Mas lembra que o texto nos diz que entre aqueles anjos que foram ali, um deles que estava ali era Satanás. Foi na presença de Deus. Percebe que o texto de Jó está mostrando que Satanás não atua sem a soberania do Senhor. E Satanás não tem uma vontade própria no sentido de ele fazer o que ele bem entende, fazer quando ele bem entende e causar problemas quando ele bem entende. Tanto é que Paulo vai trabalhar isso aqui. E o Senhor ainda diz para Satanás, veja que tem uma conversa no livro de Jó. Tem uma conversa no livro de Jó. Viste meu servo Jó? Como é íntegro, né? Essa é a ideia que o Senhor como é íntegro e tudo mais. E fala, viste meu servo Jó? Porque Satanás respondeu para Deus que ele veio de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse, então você viu, já que estava rodeando a terra e passeando por ela, você viu meu servo Jó como é íntegro, reto? Ele não diz assim, mas é a ideia que está sendo transmitida. E o Satanás diz assim, também, tu coloca uma sebe em volta dele e protege. Como eu já expliquei, uma sebe, na nossa tradução, é uma cerquinha baixa, feita de gravetos. O que Satanás está dizendo assim, também, tu coloca uma cerquinha baixa de gravetos e não deixa que eu faça nada? Ou seja, note a limitação de Satanás. As Escrituras estão mostrando que Deus é soberano em todo o tempo. E que Satanás, no livro de Jó, não consegue operar se não for dado pela soberania do Senhor. Se Deus não permitir, tanto é que ele diz para o Senhor, permite que eu toque nele. Deixa que eu toque nele para ver se ele não vai te negar. Veja de quem vem a ordem comandando quem. Veja quem segura como uma corrente, como um cachorro, que essa ilustração já foi usada por um reformador, que segura como uma corrente firme nas mãos, é como se fosse um cachorro violento, e Satanás é um cachorro violento, ele é maligno. Mas o que acontece? Quem segura na corrente é o Senhor. E quando nós temos cachorros violentos, são colocados na corrente justamente que ele vá até uma altura só. E quem segura na corrente é o Senhor. E o Senhor diz assim para ele, vai, toca em tudo que ele tem. Em tudo que ele tem mais nele, tu não vai tocar. Ou seja, a limitação do poder dele, quem está comandando ele, quem está governando até mesmo o próprio Satanás, é o Senhor. Por isso que não pense que por mais que o mundo for para um caos no final, não pense que esse caos está acontecendo sem o governo do Senhor, sem o poder do Senhor. Quer ver um outro lugar no Novo Testamento maravilhoso para isso? O Senhor está à mesa. E aí o Senhor fala assim à mesa, pode ler nos evangelhos, observe isso. Onde vocês vai me trair? O Pedro assim, quem, Senhor, quem? E manda para João assim, pergunta quem? Aí o Senhor diz assim, quem colocar a mão e pegar o pão comigo ali no prato. Pegaram o prato. E aí o texto diz que Judas vai e leva a mão junto com o Senhor e pega um pão. E pega um bocado, João fala isso. Que quando o Judas pegou e deu uma bocada no pão, diz que quando ele deu uma bocada no pão, Satanás entra nele. E você lembra que o Senhor diz, depois que Satanás entra,
Em Judas? Você lembra quais são as palavras que saem da boca do Senhor, que é semelhante ao livro de Jó? Que o Senhor, como Deus, Filho encarnado, ele é idêntico ao livro de Jó. O Senhor diz assim: o que tendes de fazer, faze-o depressa. Quem está dando a ordem para que ele saia e vá? Quem está dizendo para que ele vá e realize a traição, para as coisas serem executadas? A voz sai da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Satanás não está operando sem a limitação do Senhor, sem o plano soberano do Senhor. Ou, mais um texto aqui para os irmãos lembrarem, quando o Senhor chega em Gadara, sai um endemoniado gadareno, e sempre a gente lê o texto, parece que o endemoniado gadareno vem com toda a fúria e vai pegar o Senhor e arrebentar o Senhor, e tem 6.000 demônios. Quando chega, se prostra e adora o Senhor. E começa a implorar para o Senhor: não nos mande para fora dessa província, nós queremos ficar por aqui, não nos mande para fora dessa província, manda-nos para os porcos. Mas olha, está rogando ao Senhor que mande para os porcos. Aí o Senhor permite, o Senhor diz: então vão. Eles saem daquele homem e vão para os porcos se atiram no despenhadeiro. Ou seja, por mais que eu saiba que o iníquo vai se levantar com fúria, por mais que eu saiba que ele vem com a eficácia de Satanás, ou seja, mesmo que esse homem esteja dominado pelo próprio Satanás, mesmo que seja um homem demoníaco ao ponto assim, de você ver que ele está falando coisas terríveis, não está fugindo do controle de Deus. Não está fugindo da soberania de Deus. Paulo sabe que Deus é soberanamente governante. Então, mas cadê Deus? Deus está governando soberanamente para que no final todas as coisas glorifiquem a Ele, inclusive a própria perseguição, inclusive o próprio aparecimento do iníquo. E notem, aí Paulo fala isso, que é pela eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mas perceba que esses sinais, prodígios da mentira, não são de homens de Deus. Costumeiramente, nós lemos nas Escrituras que os poderes, sinais, eles vêm de homens de Deus, geralmente. Mas nós não podemos esquecer das Escrituras. Porque notem, o Moisés, lá o cajado dele toca no rio Nilo, o Nilo se transforma em sangue, um homem de Deus. Você vê o Elias, ora desce fogo dos céus. O Elias ora, chove 3 anos e meio, é um homem de Deus. Mas nós não podemos esquecer que existe um momento na Bíblia curioso, que é quando Moisés vai ao Egito e vai retirar o povo de lá. Vai retirar o povo de lá. E quando ele faz o primeiro sinal, que ele acha que o faraó vai se admirar, ele joga o cajado, o faraó diz: não, isso aí é fácil. Chama os encantadores pegam e fazem a mesma coisa. Deus diz que eles fazem a mesma coisa com os seus cajados. Por isso que tem gente que diz assim: mas eles estão iludindo, estão fazendo ilusão. Não, para mim não é ilusão. Eles estão realmente acontecendo aquilo que as varas ali estão se transformando em serpentes. Mas como, pastor? Então Satanás tem poder de transformar varas em serpentes? Ele em si não tem poder. Mas se Deus assim o permitir, as varas vão se transformar em serpentes. Tanto é que eles conseguem realizar até o terceiro só. Quando chega nos piolhos, a infestação de piolhos, e eles chegam para o faraó e falam assim: olha, nós não conseguimos mais. Esse é o dedo de Deus, é o poder de Deus. Se você for observar outro texto curioso sobre esse assunto, Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13 é fantástico para a interpretação desse versículo aqui, desses versículos. Moisés fala assim: olha, se levantar no meio de vocês um profeta, o sonhador, e profetizar alguma coisa, e sinais e prodígios, e esses sinais e prodígios vierem a acontecer, mas depois ele convidar você para seguir outros deuses, não sigais, porque Deus prova vocês. Deus prova vocês. Sabe o que Moisés está dizendo? Que esse falso que se levanta, ele diz que vai acontecer sinais e prodígios, e os sinais e prodígios vão acontecer, mas quando ele diz que Deus prova vocês, mostra que Deus está governando, soberanamente governando. Que aqueles atos de sinais e prodígios não escapam do governo soberano de Deus. Mas como? O pastor está me dizendo então que é possível alguém ir num ídolo e pedir por um milagre e acontecer um milagre? Exatamente o que estou falando. Exatamente o que estou falando. Mas como assim? É possível? É possível. Mas por quê? Porque Paulo vai explicar aqui. Ou seja, notem o perigo que é os últimos dias.
Porque ao mesmo tempo é uma iniquidade, vem a apostasia, mas o Senhor tinha avisado que surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, mas é o falso operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas como é que eles vão manifestar esses sinais e prodígios? Pelo poder de Satanás, de forma maligna, mas claro, com a soberania do Senhor. Porque senão não conseguiriam fazer. Não conseguiriam fazer. Não conseguiriam realizar. E aí, para nós caminharmos para o fim, notem o que acontece. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, tome cuidado. Tome cuidado que os sinais e prodígios não são sinais de realmente ser um homem de Deus. Sinais de prodígios, assim, pastor, mas eu fui em tal lugar e aconteceu tal coisa, assim, uma coisa que eu vi. Eu sei, isso pode acontecer. Mas deixa eu te perguntar, esse mesmo homem que fez tal coisa, o que ele pregou? O que ele pregou que nós podemos ter livre-arbítrio e decidir e querer Deus. Então, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que tenha acontecido prodígios e sinais, esse homem é duvidoso. Esse homem é duvidoso. Eu não meço pelos sinais. Nós não medimos pelos sinais e prodígios. Nós temos que medir por outra coisa que Paulo está avisando aqui os Tessalonicenses. Então, ele está falando com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano e injustiça aos que perecem. Notem. Ou seja, existe um alvo para esses sinais e prodígios, é para aqueles que perecem, para enganar os que vão perecer. Mas para enganar os que vão perecer, por quê? Notem que Paulo vai justificar aqui. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha no finalzinho do versículo 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, quem vai ser enganado? Quem é que vai dar ouvidos? Quem é que vai seguir esses sinais, esses prodígios nesse momento? É aqueles que não dão valor à verdade, à palavra, à pregação, o ensinamento bíblico, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno. Então eles ficam uma presa fácil. Uma presa fácil. Veja como se a gente correlacionar os textos, Jesus fala assim, porque surgirão falsos profetas e falsos cristos, operando grandes sinais prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível. Mas Jesus está dizendo que não é possível. Se possível, os próprios eleitos. Por que eles não conseguem enganar os próprios eleitos? Mesmo que façam grandes sinais, grandes prodígios, porque eles não enganam os eleitos. Porque o eleito do Senhor não é dirigido pelos olhos. O eleito do Senhor é dirigido pela verdade. O eleito do Senhor faz a medida daquilo que ele crê, aquilo que ele entende, aquilo que está no seu coração, não é por ver alguma coisa miraculosa, mas é pela verdade, ou seja, eu faço a medida olhando se isso que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, está de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso medir. É como o Jonathan Edwards escreveu um livrinho para falar sobre as manifestações do seu tempo. E a primeira colocação que ele fala no livrinho é o seguinte: aconteceu prodígio, aconteceu algum sinal? Então deixa eu fazer uma pergunta. Antes desse sinal, esse prodígio acontecer, houve pregação verdadeira da palavra de Deus? Teve pregação genuína da palavra de Deus? E 100 pessoas vão testemunhar, teve. Quem pregou de uma forma genuína, verdadeira, intensa, explicou isso, explicou aquilo, explicou aquele outro. O Jonathan Edwards vai dizer assim, então calma lá. Porque se teve pregação genuína e teve alguma coisa extraordinária acontecendo, então nós temos que tomar cuidado antes de falar que isso não vem de Deus. Porque se quem estava à frente pregou genuinamente, verdadeiramente, então vamos medir o que está acontecendo aí. E ele dá várias características de como medir para analisar. Mas quem não se importa com a verdade, se eu não meço as coisas pelas Escrituras, se eu não conheço as Escrituras, qualquer um que faça ali um pequeno sinalzinho, pronto. Até eu vou contar minha magiquinha aqui, eu vou lá no acampamento e ia fazer essa magiquinha, mas agora eu vou contar o segredo aqui para ver como a gente é iludido facilmente, né? Uma vez eu comprei um kit de mágica, e no kit de mágica havia um dedo falso, um dedo oco, na cor da pele, tem até as cores de pele. Tem uma pelezinha mais escura, uma pelezinha mais clara, aí se compra aquele
dedo que você coloca aqui, ó. Você coloca aqui, encaixa aqui. Aí tu movimenta mais rápido, mais rápido. E engraçado é que até adulto ficava assim, impressionado com o poder, impressionado com aquilo que estava vendo nos seus olhos. Aí eu pegava um paninho vermelho e disse, ó, tá vendo isso aqui, ó? Vou fazer desaparecer. Fazer desaparecer. E colocava a mão aqui, essa mão dentro da outra, e segurava aquele dedo oco. E daí dava um sopro no paninho e colocava aqui no buraquinho. Só que eu ia empurrando com o dedo e empurrando para dentro daquele dedo oco. Depois encaixava de novo e dava um sopro. Quando eu abria a mão, onde é que está o paninho? Eu fazia assim, onde é que está o paninho? Onde é que foi? Onde é que foi? Onde é que foi? Cadê o paninho? E o pessoal, onde é que foi? E curioso que o adulto ficava assim, achando que tinha algum poder extraordinário. Um poder extraordinário. E o pior, você quer ver? Ó, veja aqui, ó, sopra aqui, dá um soprão. Aí você puxava de novo o paninho. Disse, ó, tá aqui. E teve gente assim, será que recebeu poderes miraculosos para fazer? Não, é uma ilusão. Mas o curioso é como você engana. Você engana e é capaz de alguém achar assim que você é uma coisa sobrenatural, que tu colocou o paninho assim que entrou dentro da tua mão, ali, escondeu dentro das veias, sei lá onde. Se imagine com o poder eficaz de Satanás, acompanhado de poder, de mentira, de sinais, prodígios, se não vai enganar. Então, para quem não se pauta pelas Escrituras, para quem não leva as Escrituras, lembre-se disso. Quando chegar esse tempo, e nós estamos a cada vez caminhando mais, assim, é muito fácil enganar as pessoas. Ela não segue a verdade. E aí o texto diz o seguinte, que isso vai acontecer porque, finalizamos aqui, nesses últimos 2 versículos. Diz assim, que esse engano, é para quem perece, os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que diz? É por esse motivo que Deus, veja que Deus está governando esse momento. Apesar de Satanás estar trabalhando com eficácia, com poder, mas não sai da soberania do Senhor. É dito que é por isso que Deus lhes manda a operação do erro. Eu quero finalizar aqui a operação do erro, para que eles sejam julgados, para que aconteça, eles creiam na mentira, porque não acolheram a palavra da verdade. Então, Deus manda a operação do erro para errar. Pastor, mas como é que eu vou entender isso? Você vai entender com essa minha última ilustração nessa noite. Última ilustração. Acabe a batalha. Mas quando ele foi à batalha, ele também convida um rei, o rei da parte sul, o rei Josafá. Ele manda um convite, Josafá, vou à batalha. Vai comigo. E o Josafá foi. O Josafá se uniu, o Josafá é um homem de Deus, se une a um homem completamente apóstata e vão à batalha. E quando o Josafá está junto com Acabe, o que acontece? O Acabe tinha mandado consultar os profetas de Baal. E os profetas de Baal levantaram e disseram, não, vai para a batalha. Ó, a operação do erro. Ó. Vai para a batalha, tu vai ganhar. Pode ir, tu vai voltar vencedor. E o Acabe pegou e confiando nos falsos profetas, no engano, no erro, na operação do erro. E o que acontece? Aí o Josafá, que era um homem de Deus, perguntou assim, mas não tem mais ninguém aí? Não tem um homem de Deus aí para a gente dar uma perguntada se vai acontecer alguma coisa? Como é que vai ser esse negócio? Aí o Acabe responde assim, me desculpe a palavra aqui, mas tem um miserável aí, ó, um tal de Micaías. Esse Micaías, se eu chamar aqui, eu sei, é um só, no período de apostasia. Esse Micaías vai vir aqui e vai falar o contrário. Ele não quer escutar a verdade. Percebe? Ele quer seguir o erro. Aí, sim, eu já falei, mas vamos chamar, vamos consultar. Chama o Micaías. Aí o Acabe disse para ele, vou para a batalha, vou vencer ou não vou vencer? E o Micaías, de forma irônica, diz assim, não, tu vai vencer. Pode ir, tu vai vencer. Aí o Acabe disse, eu já não falei para você que você me fale a verdade? Não fique mentindo aí, não fique me iludindo. Fala a verdade. E agora preste atenção. Há uma abertura do céu no texto. O Micaías disse, tu quer saber a verdade? Tu quer saber a verdade mesmo? Então eu vou te dizer. Eu vi o Senhor. E eu vi os anjos lá. E eu vi o Senhor, olha quem está trabalhando, ó. Eu vi o Senhor que diz o seguinte, quem há de enganar Acabe por mim? Ele está mostrando como iria acontecer o engano de Acabe. Quem há de enganar Acabe por mim? E um anjo saiu e disse isso, outro anjo saiu e disse isso, e um anjo disse isso, e saiu um anjo e falou assim, eu vou. E o Senhor pergunta, mas como? Eu serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas.
Ou seja, eu vou descer como espírito maligno, vou tomar os profetas, e os profetas vão profetizar mentira, e eu vou fazer assim para enganar. E o Senhor diz, vai, e você vai prevalecer sobre eles, a operação do erro. Para haver o erro, para acontecer a execução. Para ver a operação do erro, porque o Acabe não quer saber da verdade, ele não dá valor aos homens de Deus, ele manda matar, ele executa, ele não quer saber. E o Micaías disse para o Acabe que Deus falou que ia prevalecer ainda. Aí o Acabe disse, está vendo? Eu não te falei, Josafá. Olha o que ele faz, só fala coisa ruim. Eu vou lá e vou voltar. O Micaías disse, tu não vai voltar. Tu não vai voltar. Tu vai morrer. Tu vai morrer. E o que acontece? O Acabe segue obstinado, mesmo escutando a verdade. Ele segue obstinado e vai para a batalha sabendo que o Micaías disse a verdade. E ele vai para a batalha e acaba morrendo exatamente como a profecia foi feita. Espetacular. Mas o que você percebe? A operação do erro prevaleceu sobre ele. Ele deu crédito à mentira, não deu crédito à verdade. Não valorizou o homem de Deus. E Deus mandou a operação do erro por meio dos anjos malignos que profetizaram mentira. E ele acreditou. Acreditou porque toda a sua vida, se você olhar, ele não está nem aí para a verdade. E assim serão aqueles que, no final dos tempos, não derem valor às Escrituras e seguirem aquilo que é falso, aquilo que é errado, aquilo que é injusto, aquilo que vem do homem da iniquidade, da injustiça. Eu espero, meus irmãos, que todos nós aqui tenhamos a nossa Bíblia como, de fato, o nosso padrão de fé. Que todas as questões que te façam em relação à espiritualidade, vai à Bíblia, vai às Escrituras, consulte. Se alguém te falar alguma coisa que tu acha duvidoso, vai à Escritura. Olhe para a Bíblia, olhe para os textos bíblicos. A verdade que deve dirigir a nossa mente, a verdade que deve dirigir os nossos entendimentos, os nossos pensamentos, e que nós nos apeguemos àquilo que é verdadeiro, não à ilusão, à operação do erro, de confiar em coisas erradas, porque vimos sinais, ouvimos que fulano, ciclano fez, mas se ciclano fez, se ele não está sendo bíblico, nós não devemos acreditar na pessoa. Que Deus abençoe, espero que a gente possa ter lido o texto, refletido sobre algumas questões, e principalmente esperar o Senhor com muita fé, esperança e aguardando que o Senhor se manifeste, estando alicerçado nas Escrituras. Vamos curvar as cabeças e vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia chuvoso, Senhor, que todas as coisas o Senhor governa e não deixa de governar também essa chuva que cai lenta, cai, Senhor, tranquila sobre a nossa região. E te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, inclusive a chuva, inclusive o frio, o calor. O Senhor deu as estações, Senhor, desde o jardim do Éden, desde a criação, o Senhor colocou as estações na face da terra, Pai. Te louvamos. Mas nós te louvamos muito mais porque o Senhor é quem enviou o teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. E é por meio dele que nós somos justificados perante ti, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, que nós, de fato, não somos bons, não somos justos, e sabemos que o Senhor faz isso pelo teu amor, Pai. Faz isso pelo teu cuidado para conosco, porque tu, de fato, amou, porque o amor está em ti, e nós só amamos porque o Senhor ama. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos faça confiar e amar no teu Filho Jesus Cristo, e também muito mais, Senhor, que nós tenhamos a tua palavra como sempre o alicerce do nosso pensamento, como a resposta para nossas perguntas, Pai, como a confiança, a convicção de fé para o nosso tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz abrir a Bíblia, nos faz ler e meditar em tempos que a Bíblia pouco é pregado, Pai, mas nos faz ser diferentes e podemos confiar que o Senhor se manifestará no nosso meio, nos abençoará, nos fará crescer, se for da tua vontade, desenvolver, para que a tua palavra seja ensinada e seja pregada ainda mais para outras pessoas que ainda nós não conhecemos, mas teus eleitos. Pai, nós te louvamos por esse dia, por essa noite, e te pedimos a tua bênção agora, e voltamos aos nossos lares. Cuide teu povo, Pai, como tu tem cuidado até aqui. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.